E aquela alegria era, às vezes a gente gritava quando criança, né? Gritava na rua, soltando pipa, e o eco ia lá na montanha, assim. Então o que eu vi no sítio? Nossa Senhora dando gargalhada no céu. Uma grandíssima novidade que a gente percebeu é essa alegria materna. Quem poderá partir desse mundo de forma mais sublime do que aquele que for encontrado com a cabeça reclinada e de olhos abertos, contemplando aquela que te sorri? Daí, da glória do Pai, roga por nós que ainda temos tanto que aprender contigo. Ele, antes de nascer, foi Zequinha, né? Que o pai dele era Zeca, aí ele era Zequinha. Mas depois ele mesmo botou o nome nele de Quinha. Quando eu era rapaz, né? Eu vejo ele não ia nem na missa, porque ele ficava pensando que ia chamar ele para ler leitura, ele tinha vergonha. Minha mãe sempre disse que ele sempre cuidava da gente, né? Ele botava a gente para dormir, aquela coisa toda de irmão mais velho, né? Ele que cuidava da gente. Ele via o que a gente não via. Sempre presente na família, apaixonado pela família, era apaixonado pelos humildes, né? Então sempre atrasado. E apaixonado pelo Fluminense, que era seu time do coração. Mas ele sempre foi muito bom. Nada de mal eu tenho para falar dele. E o padre Quinha é meu primo, é meu irmão, porque nossos pais são irmãos, né? Então, assim, a gente cresceu assim junto, muito junto. Fundamos o grupo de jovens na Lajinha junto, lá em Itaipava. E eu conheci ele na Quinta Semente, quando nós fizemos o primeiro encontro de jovens, que era um movimento que tinha na cidade, a qual o padre Jaque tinha fundado esse movimento. E nós dois tínhamos já o grupo de jovens e depois fomos fazer esse encontro, que era um encontro de 3 dias. E ali o padre Quinha descobriu a vocação dele para ser um bom cristão. Eu também, para ser um bom cristão. E aí o grupo de jovens já funcionava com a gente e nós começamos como missão visitar os hospitais aqui em Petrópolis todos os domingos à tarde. E esse trabalho do grupo de jovem era muito profundo e ele já trazia aquela espiritualidade que ele tinha, aquela coisa maravilhosa dele, daquele amor dele para dentro das reuniões com a gente, né? Logo após o encontro a gente percebeu, nós temos que fazer uma ação daquilo que nós encontramos, que é esse Deus maravilhoso. Com essa chegada da juventude, a coisa mudou na comunidade. Tudo mudou. A capela enchia. Depois o padre vinha e falava, nossa, tem muita gente na missa agora, não tinha, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, incentivava. Aí o gás pegou, né? Nossa, foi maravilhoso. Aí a gente trabalhava cada vez mais, né? E o grupo aumentando, a gente só trazia mais jovens também. Sentiu-se a necessidade que a capelinha não cabia mais ninguém. A formação espiritual das famílias, das crianças, dos adolescentes. Fundou o grupo de senhoras. Aí ficou tudo grande. E aí, colocar onde? Aí o padre viu que a gente tinha um trabalho muito profundo, primeiro espiritualmente. Chamou a gente numa reunião e falou. Vocês me falaram que queria fazer a igreja grande, maior. Vocês podem ajudar? Entregou tudo nas nossas mãos, na mão do grupo. E esse grupo é onde tinha o Tônio, eu, o Quinha e o primo dele, o Marco, que era um braço forte também. A gente começou o trabalho de gincana, de rifa, de festa, e a gente então conseguiu assim levantar essa igreja do jeito que ela está.
além do encontro de jovens, o trabalho de visitar os doentes, aquilo foi crescendo e eu então senti a vocação para ir para o seminário. Então, assim, é hora de deixar toda a vida a qual a gente tem, fazer faculdade, namoro, casamento, agora eu quero seguir uma vocação especial. E chamei o Padre Quinha para ir comigo no seminário, fazer esse encontro que o Monsenhor Jorge Facchini havia me convidado. E ele falou, olha, eu vou só pela nossa amizade, porque eu não penso em ser padre, penso em casar, ser psicólogo, ter muitos filhos, não é minha missão, mas nem pensar, mas eu vou de amizade. E nós fomos, e foi um encontro maravilhoso. Quando terminou o encontro, no domingo, nós estávamos descendo a rampa do seminário, os dois juntos, e ele falou, nunca mais eu boto meus pés aqui, porque aqui não é o meu lugar. E eu falei com ele, Quinha, eu me vejo naquele altar celebrando. Ele dizia, eu não me vejo não, me vejo casado, com filhos, vivendo uma outra vida. Tônio, eu só vim por amizade, não vou voltar mais não. Quando nós estávamos saindo na União Indústria, ia passando um sepultamento, um cortejo de carro, e era o avô dele que havia falecido. E a mãe dele parou o carro e falou, Quinha, teu avô faleceu. Ele estava dentro do encontro, não tinha celulares naquela época para ficar se comunicando. E interessante é o corpo do avô ir passando, olha que ele está saindo do seminário. E ele entrou no carro e foi. E eu fui para casa, ele foi para o sepultamento do avô dele. E assim eu fui preparando a minha entrada para o seminário, vendo enxoval, aquela locomoção, todo mundo em volta de mim, feliz, vai ter um padre aqui de Itaipava, esse padre é o Tônio, né? O Tônio, filho do seu Heitor, da dona Celina, tal, e o Padre Quinha é bem excelente. Passou os 4 meses de preparação, eu vi que não era a minha vocação. Um dia eu falei com ele assim, ô Quinha, você vai fazer psicologia? Ele falou assim, por enquanto eu vou, mas não é isso que eu quero não. Eu tenho vocação. Depois eu vou pensar. Mas como também faz parte do estudo, ele falou assim, eu vou fazendo. E depois ele sente que a vocação dele era outra, né? Todos os dias o Padre Quinha passava na minha casa, vindo da universidade. Quando ele não se encontrava comigo, a gente subia sempre a pé. Eu vinha do Liceu de Itaipava e ele da universidade, e a gente subia toda aquela rua da Lajinha junto. Para minha surpresa, em março daquele ano, e naquele dia passou e me pediu bênção. Tônio, dá tua bênção para mim aí, que eu vou entrar para o seminário na semana que vem. Ele nunca falou que ia ser padre. Mas aí ele resolveu ser padre, não sei porquê. Com 25 anos ele entrou para o seminário. Eu disse não, e ele disse sim. Bom, para a gente resumir, hoje o sonho dele era trabalhar com as crianças com deficiência. O sonho dele era ser um psicólogo. Ele entrou para o seminário e eu segui a minha vida na Lajinha com muita saudade e dor, porque a nossa amizade se separou ali. E ele foi ser o padre e eu fui, depois de algum tempo, descobrir a Clínica Girassol, que era em Correias, próximo ao seminário, onde eu descobri a minha vocação a cuidar dos filhos que hoje eu cuido. Ele estava muito inseguro na entrada do seminário, mas depois ele firmou o passo, firmou o pé no caminho e realmente se mostrou sempre muito feliz com a vocação que tinha. A vida no seminário era assim muito tranquila. Cada um tinha o seu jeito, né, o seu carisma, né? Era muito alegre, era muito bom o convívio entre nós. Eu não me lembro assim de ter ficado triste depois de uma conversa com ele, eu não me lembro assim de ter um atrito com ele, eu não me lembro, embora estivéssemos juntos no seminário durante 7 anos, eu não me lembro de ter sempre encontros muito alegres, ele era sempre muito paciente, muito amigo, muito fraterno, muito cordial. E o Padre Quinha era uma pessoa que não estava assim muito presa a certas estruturas, ele era muito livre. O Padre Quinha, ele amava na liberdade, né?
primeira paróquia dele, né, foi lá em Magé, Suruí. Depois ele foi para Teresópolis, né? Depois ele veio para Correias, né? Aí já Correias a gente já estava mais com uma certa idade, né? No ano 2000, ele foi fazer uma experiência lá na Itália, no movimento Focolares. A partir do movimento da Mariápolis, ou dos Focolares, como são chamados, ele aprendeu um método, vamos assim dizer, de espiritualidade, que era do Jesus abandonado, né? Os Focolares prezam muito isso, né? Reconhecer Jesus na pessoa do outro. E Jesus abandonado, Jesus que sofre. E o Quinha aprendeu isso magistralmente, né? Ele colocou isso em prática. Depois ele retornou a Petrópolis. Quando ele retornou a Petrópolis, já não retornou na paróquia de Correios, retornou na paróquia do Itamaraty. Depois do Itamaraty, ele foi para a Catedral, junto com o padre Jacques na época, e junto com o padre Jacques, depois ele foi ser vigário, né, da Caridade, ao qual ele veio residir no Lar São João de Deus. Porque sem ele ser o vigário da Caridade, ele já se envolvia em todas as pastorais, porque ele visitava os hospitais, mas ele ia em todos, ele não tinha só no âmbito da paróquia que ele ajudava, ele ia em todos os lugares onde ele era chamado. Então ele pastorais sociais, aí que incluía, né, saúde, pastoral da sobriedade, ele era não só no âmbito da diocese, porque na diocese a gente tinha as duas delegacias aqui de Itaipava e Centro, Teresópolis, Magé, então nós íamos em todos, e ele ficou o coordenador da pastoral carcerária, pastoral do idoso, todas as pastorais que a igreja tem estavam incluídas ali. E a gente fala, Padre Quinha, você não vai dar conta. E realmente não dava, mas aonde ele passava, ele transformava, né? Que Deus nele agia de uma maneira assim grandiosa, né? Onde ele passava, estimulava, né? Ele nos fazia ficar ali também naquele lugar, ele nos fazia nos apaixonar por aquilo. No que você podia dar, ele aproveitava você, né? E aí, uma coisa muito interessante, que até sem querer a gente fazia o bem, entendeu? Ele era tão provocativo que até sem querer a gente fazia o bem. Mas a ação que mais me impressionava eram as visitas aos hospitais de pessoas crônicas, que em sua maioria já não tinham mais visitas, já não tinham mais seus familiares presentes. E naquela ocasião também havia uma precariedade maior nesse cuidado a eles. E o que eu percebia era como se o Padre Quinha fosse um farol que vai entrando num túnel escuro e vai iluminando. Então, à medida que ele ia passando, é como se as pessoas fossem se sentindo, existindo novamente, se sentindo vivas. Teve a pastoral de rua, que é uma das pastorais, né, que tem muita ligação com o trabalho que é realizado, né? Vários jovens começaram, assim, junto com o Padre Quinha, a ir até os moradores de rua. Porque a pastoral de rua acolhe também aqueles que são invisíveis, e o Padre Quinha fazia aquela misturança. Também a pastoral da AIDS, que muitas pessoas nem sabem que existe, né? A pastoral da AIDS, porque tem a pastoral da saúde, que visita os doentes e tudo, mas a AIDS é uma coisa muito específica, né? Então ele surgiu essa pastoral e ele também ajudou a trazer para a diocese, acompanhar na diocese. A gente não tinha muito apoio, às vezes até da própria igreja, no sentido de ajuda financeira ou até padres para ajudar, era difícil, mas o Padre Quinha acreditava. Ele chamava a gente de maluco, ô maluca, mas ele que era o maluco, né? Porque ele dizia que Jesus era maluco de amor por nós. E ele, então, era o maluquinho de Jesus, porque ele acreditava e queria tudo. E aí surgiram os sítios de acolhida desses moradores de rua, o sítio Nossa Senhora do Sorriso, lá indo para São José. Depois surgiu o sítio do Brejal, na Posse. Depois surgiu a casa de acolhimento no meio da serra, na Serra Velha, entre Petrópolis e Magé. No ano 2000, quando minha mãe sofreu um diagnóstico de câncer muito violento, foi um câncer muito violento, ele estava na paróquia de Correias. Aí ele se fez muito presente também com a gente, na doença, nessa enfermidade, né? Foi o ano que ele foi fazer essa experiência na Itália. Mas graças a Deus, minha mãe teve uma graça de Deus, né? Que ela ficou curada, né? Na cirurgia da retirada do tumor, que foi todo o rim, o médico conseguiu tirar todo aquilo que estava ruim, né? No sentido... Aí ela não fez nem quimioterapia, nem radioterapia, ela fez uma imunoterapia na época, né? Era o tratamento que tinha. Todo mundo pensava que eu ia morrer, mas não morri. Uma irmã lá do hospital falou que eu tinha só 3 meses de vida.
Já tenho 21 anos que eu operei. E eu acho que isso foi um milagre dele. A tônica do Padre Quinha foi que uma vez um médico falou para ele: Padre Quinha, não tem jeito não, essa gente não tem jeito. E ele ficou tão doído com aquilo, né? Ele disse: tem jeito sim, Jesus conserta, né? Jesus conserta. Por isso ele chama a obra dele de oficina, né? Oficina de Jesus. A gente não sabe o que fazer, mas Jesus conserta. Deus dá um jeito. E a gente não sabe por onde trilhar ou por onde caminhar, mas Deus vai fazer surgir caminhos. O primeiro encontro foi um sonho, né, do Padre Quinha junto com o Zé Carlos Pavão, lá o Zeca, né, de fazer um encontro com esse pessoal de rua. Então, o primeiro encontro, pegou-se pessoas da rua. Encheu um ônibus, levou lá para o sítio, não é? E lá o pessoal tomou banho, as mulheres se pintaram e cortaram o cabelo, e, enfim, passaram lá 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, mas não chegou no domingo, as pessoas foram liberadas, quem tinha casa foi para casa, quem não tinha casa foi para a rua. E isso incomodava. Aí veio o segundo encontro. O segundo encontro já foi mais organizado e tal, mas de qualquer maneira, o pessoal terminou o encontro e foi para a rua. Aí começou a se pensar numa casa. Um dia eu mesmo falei com ele: Padre Quinha, esse pessoal faz um encontro, vai para o céu e depois vai para o inferno, porque roda para a rua. Nós sempre gostamos de dizer isso. O Zeca foi o primeiro que pensou em ter uma casa para as pessoas de rua. E uma coisa que doía no coração do Zeca era isso. Mas por que a gente passa todo um amor e depois joga eles de novo para o lixo? Foi quando ele foi levar o Padre Quinha o desejo de ter um local, e o Padre Quinha abraçou. Eu digo que os fundadores da Oficina de Jesus é o Quinha e o Zeca. Foi no dia 29 de junho do ano 2000, começou o sítio lá no caminho de São José do Vale do Rio Preto, o sítio Nossa Senhora do Sorriso. E de lá para cá foi fundado a Oficina de Jesus. Então, com esse sítio de acolhimento, então foi necessário surgir uma associação, uma instituição, né, para organizar melhor esse trabalho, porque envolve muita coisa. Acolher pessoas dentro de um sítio, né, para ajudá-los na recuperação, envolve muitas coisas. Eu ouvia dizer que ele tinha aí uma obra que ele estava fundando chamada Oficina de Jesus. Ou melhor, que ele já havia fundado, mas não tinha nada legalizado. E aí um dia eu fui a Aparecida, na Romaria. Uma multidão, assim, uma coisa enorme. E nós nos encontramos. Aí ele olhou para mim, eu nunca vou me esquecer disso. Ele olhou para mim e falou assim: puxa, maluco, eu vim a viagem inteira pensando em você. E agora te encontro aqui nessa muvuca, eu já estava indo embora. E eu falei: puxa, que legal, Quinha. Você vai embora para casa? Eu digo: não, eu vou ficar na Canção Nova uns 3 dias, depois eu retorno, eu quero falar contigo. E eu vim te encontrar na casa de Nossa Senhora. Mas o que você quer falar comigo? Você sabe uma obra que eu estou fundando? Aí eu já ouvi falar. Eu queria que você me ajudasse. Digo: Quinha, eu posso te ajudar, e não sei de que maneira, porque tem tanto envolvimento, tinha o meu trabalho. Mas eu arrumo. Não, eu não quero assim. Eu quero para você trabalhar. Falei: rapaz, mas como é que tu vai fazer? Eu preciso trabalhar. Como é que você vai fazer para me custear? A gente conversa. Tá bom. Parou por ali. Um tempo depois ele apareceu na minha casa. Ele com Jaqueline. Conversou, deu atenção à minha mãe, já era quase 1h da manhã, ele não falava, ele disse: desembucha que eu preciso dormir, que eu tenho que trabalhar. E aí ele tocou no assunto: eu queria que você fosse. Mas eu arranjei uma pessoa para custear. Mas não tem nada lá. Não tem nenhuma sede, não tem nada. Eu falei: Quinha, mas eu vou embarcar nessa furada contigo? E ele ria, né? Não, Nossa Senhora que quer assim, ele disse. Falei: bom, quem sou eu para discutir, né? E eu tinha vontade, na verdade, né? Saí do meu trabalho e fui. E ali nós começamos a associação.
no dia 25 de março, também dia de Nossa Senhora, de 2004, foi fundada a associação com estatuto, já com CNPJ. Ele ficou muito feliz porque era o sonho dele, né? Então o sítio é assim, você vem, tem uns afazeres, um cuida dos bichos, um varre, o outro vai para a cozinha. É uma coisa normal que todo mundo tem que fazer. Então, eu assim, mas ninguém é obrigado a correr, se matar de trabalhar, nada disso, não é? E tem o principal, que é as orações, né? Se reza de manhã, reza na hora do almoço, reza de tarde, e recebe visitas, e vem o padre, e vem o psicólogo, e vem as irmãs, e vem eu. Bendito seus vós, bendito é o fruto do vosso ventre. Então você vai trabalhando eles devagarzinho, sabe? Às vezes um chega quer tomar remédio, não quer tomar, como você diz, fazer assim. E você tem que ter uma certa direção para passar para eles. Eles acordar para a vida novamente. Porque nós somos donos de nada. Nós somos acolhidos. Mas o sítio é isso que você está vendo, feliz. Você chega aqui e dá vontade de você não ir embora mais. O sítio me faz bem. Eu venho ao sítio, eu falo sempre com eles. Eu não venho por obrigação, eu não venho que eu estou com pena deles, aqui não tem nenhum coitadinho, aqui todo mundo é filho de Deus. Eu venho porque eu acredito. Eu acredito na sua... Talvez eles nem acreditem. Eu falo com eles assim, talvez eu falo com uns, né, uns e outros, né? Eu falo, olha, talvez você nem acredita que você vai conseguir a sobriedade, mas eu acredito. Por isso eu venho. Eu creio na oficina de Jesus. Eu creio que a pessoa chega aqui, eu vejo, não só creio e vejo. Chega de um jeito, passado o tempo, está de outro. Então, eu acho que eu não vou parar, não. Eu acho que eu tenho que vir mesmo. Sabe, é minha obrigação. O pessoal lá em casa fala assim, seus filhos. Eu falo, meus filhos. É isso. A importância da vassoura para nós na comunidade só não é essa, você trabalhar, não, o cara vai trabalhar para render renda para o sítio, não. É uma terapia para você fazer com eles, porque vai trazendo para aqui, vai vendo. Porque o padre sempre me dizia para mim, Custódio, nos sítios são os melhores homens que estão no sítio. Lá tem os melhores, garçom, mecânico, pedreiro, eletricista, bombeiro, doutor, tem de tudo. Então a gente precisa aproveitar esses talentos com algum tipo de trabalho. Hoje, dentro do processo de ensino pedagógico que ele se propôs colocar para mim, ficou muito, muito interessante. Gostei muito, aprendi. E eu acredito no que o Sr. Custódio colocou, sim. Você vai estar ensinando, né, um ofício para as pessoas que passarem aqui, terem uma nova vivência, ter uma nova situação que eles possam utilizar lá fora, né? Ela fica fechadinha. Essa obra que o Padre Quinha foi acompanhando, percebeu que existem várias etapas, né? Então, por exemplo, tem a pessoa que vai para o sítio, né? E lá passa por um processo de recuperação, mas também aqueles que saem do sítio, muitas vezes não têm ainda para onde ir. Então, foi necessário criar também uma casa para acompanhar as pessoas depois que eles saíssem do sítio, até eles poderem seguir as suas vidas. Então é por isso que nós temos hoje a casa no Castelo, a Casa Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Castelo, em Correias, onde nós, essas pessoas que saem do sítio e ainda precisam de continuar um processo de ressocialização, então eles ficam nessa casa, né? Ali eles já podem sair para começar a procurar um trabalho, né? Alguns às vezes para completar os estudos, porque muitos deles não têm o estudo completo, né? E assim eles próprios, com o benefício que eles recebem do governo, eles vão ajudando a manter a casa. Então é bonito isso também, porque é um sentido assim de responsabilidade que eles têm quando eles vão para essa casa. Então esse é um caminho, né? É um processo que existe, que tem essa ligação entre os sítios e as casas. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
A história da reciclagem começou lá em Correias, com o Serginho. Que tinha uma pequena reciclagem em Nogueira. E dali ele falou, poxa, padre, a gente pode fazer um trabalho junto, né? De essas pessoas que geralmente trabalhavam na reciclagem eram dependentes de álcool, pessoas que não tinham famílias, né? Já não tinham mais vínculo. E começou esse trabalho na reciclagem em Nogueira. E começamos aos pouquinhos, depois o Padre Quinha ganhou esse terreno lá no Alto Independência. Tinha aqueles que iam para o sítio para recuperar. Lá ele não ficava, não conseguia, ainda não estava pronto para permanecer o tempo necessário na instituição. Aí o Padre Quinha jogava, maneira de dizer, ele lá para reciclagem. Eu estive no sítio 2 meses e dali eu fui para reciclagem. A reciclagem funciona a gente pegando os materiais em firmas, colégios, na Condep, traz para cá, separa, a gente enfarda e manda para outros galpão que vai para o Rio, São Paulo. A função era a pessoa sair do sítio, vir para a reciclagem e daqui arrumar um outro serviço, um lugar para poder se estabelecer e começar a vida toda de novo. Um dia eu estava jogado na Praça de Cascatinha, chegaram um irmão meu e um amigo meu falou comigo, perguntou se eu queria uma ajuda, que tinha conhecido uma obra muito importante. Eu falei, agora eu não quero, mas à noite eu quero. Isso foi em outubro de 2006. Aquele dia eu completei meu dia lá, jogado, perdido, entendeu? Depois eu fui para casa, tomei um banho, aí chegou um rapaz, me socorreu, me levou para o sítio e graças a Deus até hoje consigo viver minha vida tranquila. Tinha perdido tudo, já recuperei tudo em dobro, graças a Deus. Minha dignidade, serviço, tudo foi perdido, mas graças a Deus e ao Padre Quinha, né? O Padre Quinha, que abraçou minha causa com muito carinho, deu muito carinho mesmo, então eu só tenho a agradecer a ele até hoje. É o milagre dele e a força de vontade da pessoa, entendeu? Tudo é um conjunto. O Padre Quinha era uma pessoa muito dedicada a gente, conversava muito. Ele não chamava nem para fazer confissão, só as conversas dele ele já estava confessando a gente, entendeu? Quando me dá alguma coisa de tristeza, eu vou na capela, rezo e alivia o que eu estou sentindo. Vivo aqui tranquilo, na paz. Aqui eu encontrei paz. E eu acho muito bacana isso, porque a gente está ajudando no meio ambiente, a gente está ajudando na limpeza, né, do meio ambiente, dos rios, essas coisas assim, entendeu? Graças a Deus, estou muito feliz com o que eu faço na vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Quinha em 2004, né? Eu procurei ajuda, nesse período eu estava na rua, né? E fui morar no Abrigão e fiquei conhecendo o trabalho da Oficina de Jesus. Né? Aí eu tive no escritório, né? Eu mesmo fiz a minha internação e fiquei um tempo na casa do Castelo até ir para o sítio, né? Eu cheguei no sítio, no Brejal, o Brejal estava iniciando, né? Aí uma semana depois eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Quinha já estando no sítio, né? Na época isso aqui pertencia a um grupo de portugueses, né? Isso aqui estava abandonado, né? O pessoal usava o local, né, para se drogar, para se prostituir. E um dos portugueses, né, eu não sei qual, conhecia o trabalho do padre. E fizeram uma proposta, né, foi feito um contrato de acomodação para que o local ficasse habitável. Aí o Padre Quinha teve a ideia de transformar isso aqui numa casa de acolhida, né, de receber pessoas, né. E como o nosso bazar era itinerante, aí foi a ideia de fazer o bazar aqui fixo, né. O bazar nós estamos funcionando, né, toda doação aqui, né, é revertida em benefício, em dinheiro, né, que é repassado pela obra, né. Então, funciona como captação de renda para ajudar lá no Brejal. Um tempo atrás, eu vivi com uma outra pessoa aqui no Calvário, era só nós dois, né, eu e o João, aí eu passei por outra recaída e fui embora. Porque inúmeras vezes que eu ia para a rua, que eu caía, era aqui que eu vinha procurar ajuda. Então eu falo para as pessoas, né, que a minha história com o Calvário é uma história de amor, né? Eu amo esse lugar. Né? A comunidade do Vale do Cuiabá estava limpando os rios.
E aí fizeram a coleta seletiva. Aí ligaram para falar com o Padre Quim. E ele foi com a combizinha, chegou lá para pegar o material. E nesse grupo, nessa época, muitos irmãos que estavam no tratamento, que trabalhavam com ele na reciclagem, tinham ferreiros, pintores, marceneiros, etc. E aí a professora de lá, do Vale, viu e estava querendo fazer uma restauração na capelinha. E os irmãos ajudaram. E aí começou o vínculo do Padre Quinha com a comunidade do Vale do Cuiabá. Inclusive, o altar lá da capela, aquele azul, esses acolhidos demonstraram, né, essa vontade de pintar o altar da capela azul do céu. Então, eles saíam, olhavam para o céu e foram fazendo a mistura, né, da tinta até dar aquele tom de azul que tem lá no altar de Santa Teresinha. Aqui na escola, né, Escola de Educação Integral Padre Quinha, né, Padre Quinha por conta dessa pedagogia que ele nos deixou, que é a pedagogia do amor, da solidariedade, do acolhimento. Então não é Escola de Educação Integral Padre Quinha só como uma homenagem, mas é por conta de tudo isso que ele nos ensinou. Quando foi em janeiro de 2011, veio a tragédia, destruindo todo esse espaço aqui. Só ficaram as construções, todo o resto era cheio de entulho, de lixo. Então, assim, foi muito doloroso passar por esse momento. No dia 11, quando chegamos aqui, estão carros jogados por aqui, pedaços de alvenaria, né, das casas que vieram. Olhava as portas da sala de aula, as portas todas no chão, janela, carteiras penduradas na janela. Então foi um cenário assim muito triste. E uma coisa assim que mexeu com o nosso emocional é que ao chegarmos aqui nos deparamos com a imagem de Nossa Senhora das Graças intacta no seu lugar, né? Ela não se moveu, com toda a água, com todo o entulho, galhos, troncos, pedras, a imagem não se moveu. E aquela Nossa Senhora das Graças, ela foi trazida para nós pelo Padre Quinha. Vieram até cientistas, né, visitar o lugar depois dessa tragédia, porque muitos destroços, né, troncos de árvore, até carros passaram por ali, a lama subiu, né, naquela enchente e parou justamente nas mãos da imagem de Nossa Senhora. Então, como se ela dissesse, até aqui, chega, né? E não passou e não derrubou sequer a imagem tão leve. Na última vez que conversamos, nós falamos sobre isso. E ele falou assim, não, ele é Nossa Senhora das Graças. Aquela vai ser a Nossa Senhora das Graças do Vale do Cuiabá. Então, assim, Nossa Senhora das Graças, braços abertos, dizendo, eu estou aqui, estou protegendo vocês, porque foi o que ela fez naquela noite, protegeu a nossa comunidade, porque até poderia ter sido bem pior, né? Mais pessoas terem morrido, poderia ter sido bem pior, mas ela nos protegeu. Quando ele ia falar de Nossa Senhora, ele falava muito. Ele falou que ele era filho, ele não era devoto, ele era filho de Maria. A intimidade do Padre Quinha com Nossa Senhora impressionou a gente. Todas as homilias, uma Ave Maria antes. Às vezes pegava carona com ele no carro para ir para alguma missão, para algum lugar. Vamos rezar uma Ave Maria? Vamos. Para tudo, né? Então, aprendi assim também essa Ave Maria como um chamar. Mãe, mãe, me ajuda? Mãe, me ajuda? Né? E a tão conhecida frase dele, toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. O Quinha era amor, né? Falar do Quinha, se você for resumir, amor. Ele procurava ver Jesus
em todas as pessoas. Padre Quinha foi um profeta contemporâneo. Ele radicalizou a lógica de mercado, que é a lógica predominante da nossa cultura hoje. E essa lógica de competitividade, ela exclui muitas pessoas que não conseguem corresponder a essa expectativa. Eu acho que ele conseguiu sintetizar na sua vida tudo que a gente chama de Novo Testamento. E ele colocou em prática o amar uns aos outros e, mais ainda, o perdão. Não ligava muito para os bens pessoais, ele dava tudo, né? Ele ganhava uma camisa e queria logo dar essa camisa, ganhava uma blusa nova e decepcionava até as pessoas que deram, porque realmente ele não usava para si aquilo que ele ganhava, ele dava para os outros. Quando eu olho o exemplo de Padre Quinha, né, aqui, o seu olhar, principalmente, a forma como ele enxergava as pessoas, eu fico profundamente admirado, porque ele enxergava nas pessoas não alguém que tinha um problema, mas alguém que tinha uma possibilidade. E ele via a pessoa, né, não o rótulo, né? A religião muitas vezes traz o rótulo. Algumas pessoas precisam, não todas, de participar de uma fé, de uma congregação, mas o Padre Quinha, ele acolhia, ele dava carona para o espírita, ele conhecia o candomblé, ele conhecia o evangélico de várias denominações e até fazia amizades, as pessoas gostavam. Tinha muito na cidade uma celebração ecumênica, que participava o Padre Quinha, muitas vezes o Padre Quinha, que aceitava um pastor e outras denominações. O dia a dia dele era assim, todo tomado, né? Não tinha tempo para nada, mas as pessoas ligavam. Ah, precisa de uma vaga no CTI. Padre Quinha. Tá bom, vou ver. Daqui a pouco, diz ele, né? Rezava a Ave Maria, quando chegava lá no Alcide Carneiro, parecia a vaga. Ah, o Padre Quinha estão precisando de um remédio, vou ver. Era desse jeito. Isso aí é 24 horas por dia, 30 dias no mês. Não tinha, o Padre Quinha está de folga. Que eu soubesse, não. Nunca estava de folga, né? E uma noite o Padre Quinha me ligou, dizendo que tinha uma senhora que era membro da paróquia que ele dirigia, de uma família muito, muito querida, e ele me disse: Edelto, nós ainda não nos conhecemos, mas eu quero que você vá atender a Dona Selminha, ela é muito preciosa para nós. E eu falei assim: padre, estou saindo agora para o hospital. Ele sempre me ligava daquele jeito humilde, singelo dele, mas padre, a sua palavra é uma ordem, eu vou fazer agora e vou fazer com prazer. Um dia ele me deu uma carona aqui para ir para Petrópolis, ele veio em casa, aí, vai para Petrópolis, vou. Me deu carona. Ele falou assim, só que eu costumo demorar um pouquinho. Aí eu peguei a carona que eu tinha aqui a Petrópolis e ele me botou no carro e foi pegando andarilho pela rua fora. Eu cheguei em Petrópolis, já eram quase 5 da tarde, não fiz nada, voltei com ele. Porque ele não conseguia chegar daqui a Petrópolis vendo as pessoas na rua e deixar lá. As coisas com ele eram muito difíceis, porque as poucas vezes que eu fui ao centro resolver coisas de banco e cartório, eu perdi a tarde toda e não consegui resolver nada, porque a cada 2 metros parava com um, né? Então eu falava com ele, vou te botar uma peruca e botar um óculos escuro para o povo não reconhecer. E eu ficava ali um estraga-prazer, né? Porque eu ficava assim, dá licença, ele tem um compromisso agora, que esse cara é um chato, né? Estar com ele era sempre muito leve, né? Muito doce, muito simples, tudo muito puro, né? Porque ele também chegava na casa da gente, ele não batia na porta, ele não queria saber se estava dormindo, se... Né? Ele não queria saber, ele entrava. Quando você via, ele estava no teu quarto, ou na cozinha, sempre com fome, né? Uma religiosa me disse, olha, Dom Gregório, Padre Quinha telefonou lá para casa e disse, eu gostaria de dizer que eu estou indo aí porque eu estou aqui com meu irmão, a senhora poderia me dar um prato de prato para mim e para o meu irmão? Então ela ficou felicíssima, que ótimo, Padre Quinha, vem até aqui, não há nenhum problema, não é? Então aí as irmãs, era uma coisa muito curta, ele sempre ia lá de vez em quando para pegar assim um rangozinho no horário que não era o horário comum, elas preparavam com todo carinho, prepararam lá, e o irmão Padre Quinha, prato bonitinho, tudo preparado para o irmão do Padre Quinha, né? A campainha toca, né? E elas abrem a porta, Padre Quinha estava com um mendigo. Então as irmãs ficaram assim um pouco assustadas. Assustadas porque o rapaz estava cheirando mal, o rapaz estava naturalmente, era alguém que ele tinha tirado da rua, né? E elas perguntaram, sim, Padre Quinha, que bom, bem-vindo assim por diante, e seu irmão onde está? Ele disse, meu irmão está aqui, é esse que eu trouxe para almoçar com a gente, não é?
E as irmãs disseram o seguinte, que estavam lá, que viram naquele irmão de rua a própria fisionomia de Jesus, porque afinal de contas Jesus disse, quando vocês acolherem um desses pequenos, quando vocês acolherem alguém dando um copo d'água, um prato de comida, quando vocês forem visitar alguém que está preso, é a mim que vocês estão acolhendo. Então, a beleza da vida que se dá em gestos simples, isso é um milagre, porque isso ensina para o resto da vida. Mas ele era aquele homem que olhava com o olhar de Deus, um olhar de misericórdia, que não olha o pecado, olha o pecador. Então, Padre Quinha, quantas vezes eu cantava em casamentos e todo, né, como é muito de costume a noiva atrasar, né? Mas nos casamentos que eu cantava, que o Padre Quinha celebrava, era o padre que atrasava. Ele era aquele padre que sempre chegava em todos os aniversários, mas sempre chegava atrasado, mas chegava. Ele se demorava com essas pessoas, porque todas as vezes que se a gente é imagem e semelhança de Deus, todas as vezes que a gente está diante de um próximo, da alteridade, de uma pessoa humana, a gente está diante de Deus. Se a gente é imagem e semelhança dele, a gente está imbuído de uma axiologia e de uma metafísica, se a gente é filho de Deus, imagem semelhante a ele, todas as vezes que eu estou de frente para você, por exemplo, eu estou de frente para Deus. Então essa minha relação é uma relação direta com Deus. É isso foi esse grande insight, é isso que eu acho que coincide o conceito de pessoa do cristianismo na própria pessoa do Padre Quinha. Eu não o conheci pessoalmente, mas através de depoimentos, essa bondade, essa caridade, essa entrega gratuita. Eu acho que isso é o grande barato do Padre Quinha, é o grande mérito dele, né? Todo mundo conhece o trabalho dele com a comunidade, a população de rua, mas também da classe média e classe média alta. É preciso que se diga que o Padre Quinha também foi, quer dizer, com essa ideia de que ele sempre trabalhou com a comunidade, né, em situação de rua, é preciso também que as pessoas vejam que ele atendeu a outra parte da sociedade que ligava para o celular dele direto, ficava ligando, e tinha 2 celulares. E a população de rua não tem celular. Então ele atendia também essas outras pessoas de outras comunidades. E com isso, essas pessoas começaram a procurá-lo. E ele estava com a carga muito pesada, né? O padre, para ele, não era burocrata, não tinha, quer dizer, cartão de ponto, não tinha que bater cartão, não tinha crachá, e ele achava que padre era um projeto de vida. O Padre Quinha, ele até sabia que a vida dele não seria assim tão longa em função do problema cardíaco, porque ele tinha um problema do coração, o coração crescia, quer dizer, é um problema, né, genético mesmo, né, em relação a isso. Mas só que esse coração grande, quer dizer, é uma metáfora do coração grande, amoroso e afetivo que ele tinha. Quer dizer, essa conotação do Padre Quinha, coração grande, ficou na população. Já conhecia a fama de Padre Quinha como alguém que tinha uma vida doada para os pobres, mas não tinha assim, grandes ideias de quem era a pessoa, porque realmente eu nunca tive contato com ele. Então eu telefonei para ele para saber a data melhor, assim por diante. Ele disse, olha, antes de marcar a data, eu quero dizer que eu tenho o maior medo de bispo, viu? Ele falou assim, né? Mas o Padre Quinha, por que o senhor tem medo de bispo, pelo amor de Deus, né? Eu, além de não morder, não babar, ainda sou bonito, falei assim para ele, brincando, né? Essas coisas assim, né? Então ele ficou rindo, assim, porque eu quis quebrar o gelo, porque ele falou isso. Foi o único que falou que tinha medo de bispo, né? Eu sei lá se o senhor vai me transferir, se o senhor vai me proibir de fazer o trabalho que eu faço. Não, Padre Quinha, vem aqui, vamos conversar, né? Com o meu jeitão um pouco nordestino demais de ser, não é? Então, nós fomos conversando, assim, com muita alegria ali, naqueles 5, 10 minutos de ligação. Após a conversa, finalmente, eu disse, Padre Quinha, precisamos marcar então a data, não é? A minha agenda está preenchida agora até o final do ano, e diz de janeiro também, já tenho todos os padres marcados. Que dia o senhor pode? Ele pensou um pouquinho e disse, olha, eu posso então no dia 19 de janeiro. Ah, tá certo, 19 de janeiro. Que horas a gente pode marcar? Ele disse, para mim seria mais fácil às 11 horas. Eu disse, tá certo. Dia 19 de janeiro de 2013, às 11 horas, coloquei na minha agenda. Pois bem, no dia 19 de janeiro de 2013, depois de 1 mês e 3 dias na Diocese de Petrópolis, às 11 horas da manhã, eu encontrei com o Padre Quinha. Só que ele estava dentro de um caixão. Ele marcou o dia do nosso encontro, né, mas ele estava morto. É impressionante. O dia do encontro que eu tive com o Padre Quinha, isso me emociona até hoje, foi o dia que o Padre Quinha encontrou com Deus.
Eu estava aqui em casa e a janela dele do quarto não abria, que dá direto para minha cozinha, né? O quarto dele é ali, conforme eu tô. E a janela não abriu, aquilo já estava dando 8h30 e nada dele abriu. Eu falei, sempre ele acorda cedo, ele sempre fazia café, me chamava para tomar café. E eu falei, engraçado, ele falou que tinha compromisso e nada de abrir. Aí, muito custo, Dona Deja abriu a porta. Aí eu falei, o Quinha tá dormindo, vários telefonemas aqui em casa. Aí Dona Deja virou, brincou, falou assim, eu acho que o Padre Quinha morreu. As brincadeiras deles, eu não gosto dessas brincadeiras. Ela falou aquilo assim por falar. E nisso a minha filha chegou, aí foi chamar ele. Aí fui eu no quarto, aí chamei ele, Tiquinha, e ele não me respondeu. Aí acendi a luz, cheguei mais perto, e ele tava olhando assim pro quadro de Nossa Senhora das Graças, com aquele olho azul, iluminado. Aí eu olhei ele como se ele tivesse deitado e puxado o cobertor. Não e nada dele responder. Aí eu saí, não pude gritar, né? Porque minha avó estava na cozinha. Eu falei, não vou armar um circo, né? Aí fui até na porta, cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que o Tiquinha faleceu. Aí nisso a minha mãe entrou, aí minha mãe foi ao quarto, sacudiu e nada. Aí eu saí, liguei para o meu pai, falei, pai, meu pai estava trabalhando, falei, pai, vem para casa que o Tiquinho está passando mal. Para não falar com ele o que estava acontecendo, né? Veio a doutora atestar aqui e logo, né, nós começamos o velório dele. E o velório dele foi realizado ali aqui pertinho, né, na igreja de Santa Luzia, ao qual ele ajudou a construir, né? Ele ajudou, nos incentivou a construção, né, não só da igreja, mas das comunidades que existem lá até hoje. Preparei tudo aqui dentro da igreja, que eu sabia que a multidão aqui ia ser incalculável. E foi. Quando deu assim 10 horas da noite, aqui nesse pátio, o carro encostando, levando ele para a matriz, a comunidade toda acompanhando de carro, e fomos para lá, para a missa de lá e o velório de lá da matriz, a noite inteira, até o dia seguinte do sepultamento dele, que foi ali mesmo onde ele estudou, onde ele ficou, né? Sei que a gente, como família, às vezes não percebeu essas pessoas, né, lá no dia, porque nós estávamos muito envolvidos, muito emocionados, né? Mas no dia do velório do Padre Quinha tinha muitas pessoas, talvez aí umas 5.000 pessoas, imagino. Foi uma coisa muito marcante para Petrópolis, né, para Itaipava. Tinha gente de todas as classes sociais, né, e crenças também, né? Porque o Padre Quinha era muito querido no meio dos evangélicos, dos espíritas. Ele era uma pessoa que trazia uma presença de Deus, né? O horário marcado, ele cumpriu, estava lá, né? Uma multidão de gente era testemunha. E ali não havia mais nenhum medo de bispo, não havia mais nenhum medo, nenhuma dor, não havia mais nada, senão um homem que havia partido para o céu depois de tanto bem que realizou e, ao mesmo tempo, um irmão que testemunhava ali, por aquilo que as pessoas choravam, por tudo isso, né? Uma vida que foi para Deus. Porque é difícil uma pessoa ter unanimidade, mas eu acho que o Padre Quinha era uma dessas pessoas que tinha a unanimidade. E eu acho que de forma unânime, ele tinha o amor relacionado à sua pessoa. O amor era facilmente sentido na presença dele, na pessoa dele. Eu gostaria, Marina, que as pessoas olhassem o Padre Quinha não como o santo Padre Quinha, mas como o jovem José Carlos Medeiros Nunes, alguém que descobriu Deus e quis só fazer uma única coisa no mundo, dar Deus às pessoas. Acredito que o Padre Quinha transformou um pouco esses preconceitos internos. Por isso que eu digo, o milagre dele, para mim, ao meu ver, não é algo extraordinário, mas é no ordinário, é no dia a dia, é nas pequenas coisas, nas transformações do pensamento, das emoções, de trazer unidade, que é tão difícil hoje, da intolerância, né? De tantos meios que a gente vê aí, o Padre Quinha fazia essa diferença. Bom, o maior milagre que eu acredito que ele tenha feito é justamente suscitar em torno de si pessoas que ajudavam e despertavam para a realidade dos necessitados. Pois o Padre Quinha não morreu.
O Padre Kim está vivo em nossas memórias e sempre nos convidando a imitar Jesus Cristo. Amar aos que são bonitos, cheirosos, não é? Aos que são ricos, aos que têm muitas possibilidades, isso todos nós podemos fazer. Agora, amar aqueles que são rejeitados, pessoas que fizeram escolhas erradas e que a gente não deseja que chegue nem perto da gente, nem daqueles que a gente ama, foi exatamente esse tipo de gente que Padre Kim amou, porque afinal de contas ninguém queria amar essas pessoas. Para deixar alguma coisa relacionada ao Padre Kim, eu talvez usasse as palavras do apóstolo Paulo. Tudo que vocês aprenderam e viram em mim, podem fazer igual. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O amor, nós estamos revivendo a vida do céu, ou vivendo como se vive no céu aqui na terra. Eu queria passar isso e sei por quê, que é o amor que recupera. Meus amados irmãos e irmãs, como é importante recordar a vida de alguém que se doou integralmente em favor de seus irmãos, cumprindo a palavra de Deus em seu mandamento maior, que nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi assim que Padre Kim viveu e nos deixou o seu exemplo, amando a todos sem distinção. A obra de Padre Kim continua viva e necessita de todos nós para que o bem chegue a todos aqueles que necessitam. Sim, a Oficina de Jesus continua realizando o grande sonho de Padre Kim, e eu e você somos responsáveis pela restauração integral daqueles que ali são acolhidos. Assim, vem um pedido que você se una a nós, numa corrente de amor para com os nossos irmãos que se envolveram com substâncias ilícitas, é verdade, mas que têm a possibilidade de um novo recomeço. Ajude a Oficina de Jesus, venha se unir aos que desejam uma sociedade renascida pela força do amor. Nós contamos com você. E não nos esqueçamos do ensinamento de nosso amado Padre Kim. Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. Que Deus te abençoe.